mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Mais que a neve. Oh Espírito Santo de Deus, aqui estamos na oportunidade, Senhor, de mais uma vez nos aproximar e oferecer sobre o altar tudo aquilo, Senhor, com alegria há em nosso coração, de expressar, Senhor, agradecimento por até aqui o Senhor ter nos conservado com vida. Oh, e a vida que assim conservada, ó Pai, ela é oferecida a Ti nesta manhã, em forma de louvor, em forma de adoração, em forma de agradecimento, ó Deus, pelo Teu amor incondicional, de como até aqui o Teu Espírito tem conduzido os nossos passos, tem direcionado, Senhor, para que nós não viemos tropeçar, para que nós não viemos, meu Deus, permanecer caídos, Pai, pois assim o Teu Espírito nos aconselha, nos ensina, nos exorta, ou nos faz lembrar das verdades já ouvidas, e nos lembrando, Senhor, a cada dia, que há um Deus no céu, que é digno de ser adorado, que é digno, Senhor, de ser exaltado, que é digno, igreja, que através da minha voz, da sua voz, viemos declarar aqui nesta manhã o propósito de nos reunirmos nessa casa de oração, o propósito juntamente nos adentrar no Santo do Santo, para que diante desta grandeza, para que diante desta beleza, nós viemos oferecer a Ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Então declaramos através da nossa voz, fazendo desta canção, oh meu Deus, uma declaração de agradecimento a Ti, em nome de Jesus. E a igreja declara: luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse Te ver. Tua beleza me leva a adorar-Te. Quero contigo viver. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no
Esse é o momento, igreja, que você pode se levantar da situação, do momento em que você se encontrava, porque você não está mais diante dos homens, ou daquilo que tem te afrontado por esses dias, daquilo que talvez tirou a paz do seu coração. Você está diante dessa presença, que sem explicação, não há como explicar como o Senhor tem cuidado, amado a cada um de nós. E assim feito que eu e você nos encontrássemos agora diante desta glória, diante dessa presença, para que nós tivéssemos essa oportunidade de declarar o quanto nós o adoramos, o quanto nós o amamos, oh Espírito Santo, o quanto nós dependemos de Ti. Então não permite, meu irmão, oh, que o seu sentimento, ou aquilo que alcançou o seu sentimento, oh, tire de você o privilégio de se apresentar agora no Santo Santos, com toda verdade e sinceridade no teu coração, você agradecer agora, você se lançar nos braços fortes do Senhor agora, porque Ele não está encolhido para que te assegure, pois pelo contrário estendido está, e a prova disso é que eu e você aqui estamos, porque Ele te assegurou nos momentos difíceis, de dificuldade, de adversidades, e a cada dia provando o cuidado dEle para conosco, para que eu e você viéssemos aqui nesta manhã, para que nós adentrássemos e dizemos: Senhor, receba agora tudo aquilo que há, tudo aquilo que existe em nosso coração, através do Teu Espírito Santo, que nos convenceu e nos convence, que nos abre os olhos do entendimento, que nos fez perceber que não estamos sozinhos, que não vamos permanecer sozinhos, mas é esta presença, oh, é esta presença, Senhor, que desejamos, e é diante desta presença, Senhor, que assim nos prostramos para declarar, Senhor, para bendizer, Senhor, o Teu santo nome. Então levanta a sua mão bem alta, igreja, que você pode declarar, porque aqui você veio, porque aqui você está nesta manhã, é para dizer, para declarar o quanto amamos, o quanto dependemos, o quanto necessitamos de Ti, desta presença. Então você pode declarar novamente, levante as suas mãos e diga: Senhor, eu vim, por isso aqui estou, para me declarar, me derramar sobre o Teu altar. Isso, declare bem forte, faça que todo agora o inferno ouça, através da sua voz, o propósito do seu coração nessa manhã, que é somente para declarar o Senhor, que é somente para declarar o Espírito Santo. Isso, declare. Declare com a sua voz, igreja. Isso, mais forte. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Diga assim: Espírito Santo, com mais alegria, igreja. Espírito Santo, se for para me prostrar, me prostrarei diante desta presença, diante desta grandeza, pois eu me levanto sim, diante das dificuldades e de tudo aquilo que se levantou contra mim, para me prostrar aos seus pés, Espírito Santo, e declarar o quanto te amamos. E aplauda o nosso Deus com alegria ao coração. Amém, igreja? Você tem que ser com esse propósito no seu coração. Eu sempre me lembro de uma passagem da mulher do fluxo de sangue,
que quando ela entendeu que só existia uma solução para o problema dela, que era Jesus, quando passar por aquele caminho, ela saiu decidida de tocar em Jesus independentemente da dificuldade. E de uma palavrinha que hoje de manhã, me lembrando uma situação que eu expus o pastor semana passada, uma palavrinha que eu vou te perguntar: quem aqui se sentiu cansado ou está cansado? Não só físico, faz parte, mas aquele cansaço emocional, espiritual e assim por diante. Então o inimigo ele vai aproveitar, irmãos, quando eu e você estivermos como? Cansado. Imagina que aquela mulher estava cansada, porque ele disse que ela gastou tudo que ela, o que mais nos consome, quando é tirado tudo aquilo que nós temos, porque a gente vê que não temos mais nada. O que nós pensamos? Puxa, estou cansado, não tenho nada. Tudo que eu faço não dá certo. O pensamento, sugestão de hábito, por que eu vou continuar? Aí eu me lembrei de Davi, irmãos. Quando a gente lembra de Davi, a gente lembra o que de Davi? Um menino que lutou com um gigante, um menino que enfrentou leões, um menino que lutava contra o exército. Então a gente lembra de Davi nas suas batalhas, as suas vitórias. Mas na sua casa você lê lá, em 2 Samuel capítulo 21, do versículo 15, começa a contar que mais uma vez os filisteus se levantaram contra o povo de Israel, contra Davi e o seu povo. E a Bíblia fala que Davi ele estava cansado. Então a gente nunca vai lembrar Davi cansado. Se as pessoas olharem para você e falarem: nossa, mas como que você está cansado? Porque sempre viu você forte, na sua juventude, na sua proximidade com Deus, naquele momento bom. Mas vai chegando para a gente, como chegou para Davi, que Davi já estava ficando velho, veio aquele cansaço natural. A Bíblia fala que se levantou um gigante dos filisteus e quase feriu Davi. O seu sobrinho foi lá que ajudou Davi, que fez que Davi escapasse com vida. Mas o que me chama a atenção, Davi estava cansado, mas o versículo 15 diz que mais uma vez o filisteu se levantou. Então observa bem, não foi Davi que foi procurar uma luta, uma guerra, foi o filisteus. E a Bíblia diz que o justo ele terá o quê? Muitas aflições. Aí você fala: poxa, eu estou muito cansado com isso. Nossa, uma luta aí do outro. É assim, muitos anos já na igreja, muita batalha, muita luta. E muitas vezes a sugestão vai vir: por que eu vou continuar? Qual o propósito de continuar? Por que eu vou insistir? Se a Bíblia fala que já tem muitas lutas, não vai passar disso. É necessário insistir, irmãos, persistir, porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então não adianta ficar fora. Então não aceita a sugestão do diabo, que ele fala: para que continuar? Melhor parar por aqui. Esse dia eu recebi uma mensagem de uma irmã, e ela me mandou mensagem pedindo para orar por ela, que ela passou por uma luta, o marido dela foi preso justamente e tal, muitas coisas. Foi uma batalha que ela passou, e ela me contou que o marido dela tirou a vida dela depois que foi, mas muita humilhação, cidade pequena, aquelas coisas, contra a depressão, não aguentou, tirou a própria vida. E ela falou assim: olha, eu peço perdão a Deus, pedi perdão para mim que não precisava, porque ela optou por sair da igreja, achando que ia resolver os problemas. Piorou, irmãos. Hoje a pessoa está no fundo do poço, e para levantar agora, se a gente só vai vencer em, coloque o seu coração, só vamos vencer em Cristo Jesus. Não há como vencer fora deste lugar, que é da palavra, na presença de Deus. Amém? Fala para o seu irmão: chega de cansaço, porque daqui para frente é 1000 graus. Amém? Então aplauda Jesus bem forte. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei sobre toda a terra. Novo som se ouvirá, tua alegria
chão. É fogo e glória nas cabeças, no grau de unção, no grau de unção. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, no grau de unção, no grau de unção. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Só a igreja, o som da festa vai subir, a sua. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa, o som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Fala assim, não está 1000 graus ainda. Amém? Vai chegar lá em nome de Jesus. Eu sempre gosto de falar, a nossa vida tem que sempre buscando crescimento. Fugiu aqui a palavra que veio na hora distante e sempre veio agora e apagou. Como que é? Que você fala para mim? Esquecimento lá, repentino. Memória curta. Recente, irmãos. Eu sempre falava para os irmãos da Epau Sul. É uma palavrinha agora, fugiu aqui, ó, que eu sempre trazia para mim e trazia para o povo também. A gente tem que ser buscando crescimento em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Fecha os olhos. É o momento agora de nós ouvirmos a palavra. Oh Espírito Santo de Deus, obrigado por mais uma vez nos lembrar que muitos talvez pelo decorrer do caminho já estavam se esquecendo que é mais uma luta,
É mais um problema, mais uma dificuldade. E mais uma vez vai acontecer isso hoje. Mais uma vez pode acontecer isso amanhã. Mais uma vez pode acontecer daqui a alguns tempos. Mas não importa quando, como. O que importa é onde nós vamos estar. Qual lugar que vamos estarmos quando tudo isso acontecer. E que o lugar seja esse, Senhor, na Tua presença. Seja esse no altar. Seja esse firmado, Senhor, na Tua palavra. Porque diz a palavra que aquele que despreza ela perece. Então não podemos estar fora desta palavra, fora desta presença. E nessa presença, Senhor, aqui estamos para rasgar o nosso coração. Rasgar, Senhor, todas as barreiras, tudo aquilo que veio para tentar nos calar, nos desanimar, nos cansar. Mas hoje nos levantamos, oh Senhor, para declarar, para bem dizer, através dessa canção, em nome de Jesus. Declara, igreja. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei, longe do Santo dos Santos. Você mais me vê se passar. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei, longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Quem já pisou o sangue
santo. Ele é santo, declare. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E onde ele vem, uma bela glória. Senhor, assim como Asaf disse, bom para mim foi me aproximar do Senhor. Oh, como é bom, Senhor, se aproximar de Ti. Oh Deus, está, Pai, hoje aqui na Tua casa. Oh Deus, diante de Ti, em Tua presença. E hoje, Deus, aqui podendo cultuá-lo. Espírito Santo, Senhor, tem a total liberdade nesta manhã. A liberdade de agir, de trabalhar, Senhor, nestes corações. Que este Teu povo hoje, Senhor, saia daqui tocados, renovados, diferentes, Espírito Santo. Que o Senhor tenha a total liberdade no nosso meio de agir. Manifesta-te, Deus, conforme a Tua palavra disse. Oh, se guardássemos o Teu mandamento, oh, seríamos amados por Ti. Mas o Senhor também se manifestaria. Então manifesta-te no nosso meio. Manifesta-te, Deus, neste lugar, na vida, Deus, deste Teu povo hoje, em nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos e diga: meu Deus, que nesta manhã o Senhor venha trabalhar na minha vida, em nome de Jesus. E aplaude a Ele bem forte. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Bom dia. Pode se assentar, tudo bem com vocês? Tudo bem? Graças a Deus. Pessoal, vamos entrar direto na palavra. Vamos, por favor, abrir a nossa Bíblia, se você a trouxe, no livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Amém? Gálatas 6, versículo 7. Todos acharam? Ele diz: não vos enganeis, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também não se engane. Tudo. O que pode diferenciar, às vezes, é o tempo ou o limite da colheita. Mas tudo. 8. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Irmãos, a semeadura, ela pode ser livre, mas a colheita é obrigatória. Uma coisa é certa, não é lei da natureza, não é lei do homem, é lei de Deus. Tudo que o homem semear, tudo que o homem plantar, seja bom ou mal, ele vai colher. E muitas semeaduras, e entenda, seja no mundo natural, o que nós fazemos, o que plantamos, também reflete no mundo espiritual, dos dois sentidos. Seja da carne, corrupção, seja do espírito, até a vida eterna. E nós temos que olhar e ver bem aquilo que nós plantamos. As nossas ações é uma semente, as nossas palavras são sementes. O que fazemos são sementes. E aquilo que nós plantamos, ele diz, iremos colher. Uma coisa é certa, tudo que um homem planta, ele colhe. Pode levar um tempo, mas a colheita virá. E às vezes aquela colheita, que seja às vezes boa ou má, às vezes depende de situações,
Pode ser por muito tempo que ela vai colher aquilo. Uma irmã chegou para mim chorando, várias vezes entrou no culto chorando. E o dia ela falando, pastor, isso para mim na época que ela falou, já há mais de 15 anos atrás, e ela já estava casada há mais de 15 anos, ela disse, na época que eu casei, o meu pastor falou, não case, você vai se arrepender. Eu fui teimosa. Casei. Pastor do céu, que arrependimento. Às vezes chegar em casa, sair do culto, chegar em casa, as malas estão do lado de fora. Ele impediu de eu entrar. E por muitas e muitas situações acontecia com ela. E muitas vezes ela chegava desanimada na igreja. Teve momentos que ela torcia para que o marido dela traísse ela só para poder se separar. Ele nunca agrediu. Nunca levantou uma mão para ela. Mas só que ela estava cansada daquilo. Só que ela lembrava que o pastor dela falou na época que ela casou. E ele não fez o casamento dela. Você vai se arrepender? Isso não é praga. Isso não estou jogando uma praga. Eu não estou te jogando uma maldição. Mas só que Deus já falou com você claramente. Para você não casar, para você não fazer isso. Cuidado com a colheita que virá. E veio. E veio. Irmão, foi mais de 25 anos dela lutando. Um dia eu andando lá no Vale do Agabaú, nos eventos com missionário, eu vejo ela. Ela vem, ô pastor, como é que tá, tal. E a irmã, ai pastor, graças a Deus. Graças a Deus. Meu marido hoje é de Jesus. Mas quanto tempo ela lutou, quanto tempo ela sofreu por causa da rebeldia. Foi rebelde a Deus, foi rebelde à palavra do Senhor. Aquilo que Deus falou para ela, ela passou por cima. E a colheita veio, e veio dolorosa. Muitos passam por cima da palavra de Deus. E tem pessoas que não estão nem aí. Tem pessoas que não pensam que as ações dela vai trazer futuramente consequências. Porque hoje ela não vê nada. Porque hoje, que aquilo que ela está fazendo, ela não vê resultado. Seja bom ou mal. Ela não está vendo o retorno daquilo. E por isso que muitas vezes ela continua praticando e fazendo. Mas esquece que a Bíblia quem diz, o que o homem semear, irmãos, e a coisa é certa. A colheita, ela vem. Ela virá. Por isso, cuidado com aquilo que você faz. Cuidado com aquilo que você fala. Um pastor está na cadeia. Não sei se já saiu, já deve ter saído. Ele tinha uma vida do crime. Se converteu. Já fazia 4, 5 anos que já era pastor. O advogado entra em contato. Você vai ser preso. Igreja, vamos orar. Vamos orar porque hoje eu sou de Jesus. Mas espera aí, olha lá atrás o que você fez. Espera aí, Jesus apaga o nosso passado. Apaga ou não apaga? Apaga ou não apaga? E aí? Ele não perdoou teus pecados? Perdoou, igreja. Ele não apaga o seu passado? Apaga, mas as consequências. Não é assim não, não é só porque eu sou de Jesus, que agora até as minhas consequências ele apagou. Não, agora como você é meu, não há mais consequências por aquilo que você fez. Ei, não é assim não. Tem que olhar, ver aquilo lá atrás, aquilo que fez, aquilo que plantou. Você vai ser preso. A igreja podia orar, jejuar, fazer o que for. Espera aí, ele praticou algo lá atrás. Ele sabia daquilo que ele havia feito. Até que ele chegou o dia na igreja e falou, pessoal, eu também tenho que responder por aquilo que eu fiz. Eu fiz coisa errada. Espera aí, agora só porque sou de Jesus, quer dizer que eu não vou colher? Não, não é assim não. Foi preso. Mas continuou sendo de Deus. Lá dentro da cadeia, ficou pregando o evangelho. Pregou o evangelho. Agora que realmente vai ser provado. Se realmente você se converteu. Se agora realmente você é de Jesus. Aí pode determinar o quê? O limite da colheita.
o limite do quanto tempo ele vai ficar preso, do quanto tempo ele vai ficar colhendo por aquilo que ele fez, mesmo tendo sendo o quê? Arrependido, mesmo que ele se arrependeu, mesmo que ele não pratique mais aquilo. Mas só que, irmãos, é claro a Bíblia, aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Quantas que pessoas que ficam praticando maldade, puxa tapete, trai, mente, engana, nunca vai dar nada. Não vos enganeis. Os homens talvez não vejam, mas Deus está vendo. Deus está olhando. Cedo ou tarde, a colheita vem. Isso não é lei da natureza, lei do homem, é de Deus. É de Deus. E olha, até mesmo o bem, continua fazendo, continua praticando. Assim como ele diz no versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem. Quem aqui que nunca se cansou de fazer o bem? Quer saber? Eu não vou mais. Chega. A gente é otário demais. Espiritualmente isso não é não, amigo. Deus não vê você como um otário. E não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo. Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo. Há tempo para plantar, amigo, e há tempo para colher. Tudo tem o seu tempo. Se não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo. E olha, aqui ele está falando do bem. A colheita do bem parece que demora muito mais que a colheita do mal. Há pessoas que usam até aquela frase, né? Deus tarda, mas não é só uma frase, também é bíblico. Deus tarda, mas não fala, tá vendo? A justiça veio. Tá vendo? Tá colhendo. Peraí, primeiro, não fica desejando para as pessoas que ela tem que ficar colhendo o mal. Você gostaria? Você gostaria de colher o mal? Mas a pessoa também tem que ver o que ela está plantando. Que tem muitas pessoas hoje que reclamam, às vezes, do que está vivendo, sem olhar para trás, sem ver aquilo também que ela plantou. Se plantou o bem, ao seu tempo, você ceifará, você colherá. Mas ainda ele diz mais, se não houvermos desfalecer, se não houvermos, porque muitas vezes a pessoa ela está fazendo bem, o que ela faz? Ela cansa, ela para, ela desiste, não vou mais. E ele fala, se não houvermos desfalecidos, porque se você parar, como é que você vai colher o bem? Como você vai colher aquilo que você praticou, aquilo que você fez de bom, de justo, de reto, de temente a Deus, de obediente a Deus? Olha Eclesiastes, capítulo 8. Eclesiastes 8. Eclesiastes, capítulo 8. Versículo 10. Oito, 10. Amém? Amém. Quem está com sono? Alexandre, pega uma aguinha gelada lá para um esborrifador. Jogar uma água ungida. Eclesiastes 8:10. Vi também os ímpios sepultados, os que antes entravam no lugar santo, e deles saíam, e foram esquecidos na cidade, onde assim procederam. Isto também é vaidade. Irmãos, o que é triste, você vê às vezes o santo, como ele está falando, sendo esquecido. Enquanto o ímpio é sepultado muitas vezes com o quê? Com honra. Eu assisti aquela série do Pablo Escobar, né? Depois veio o mexicano que superou ele.
Mas até então, o colombiano, que puxa, tem até no Discovery, acho que é no National Channel, que fala, né, os tesouros escondidos de Pablo Escobar, que ainda, segundo alguns, fala que tem mais de 2 bilhões de dólares escondidos. Escondido, ninguém sabe. O homem morreu, está lá no inferno agora. Mas só que quando ele foi morto pelo DA da polícia americana, em cima do telhado, assisti tudo sério. Quando o homem foi morto, irmãos, você tinha que ver o velório que fizeram para o cara. As pessoas, a cidade, choraram pela morte dele. Ah, por quê? Mas ele fez muitas coisas boas, ajudou muitos pobres, e quantos inocentes que ele também não matou? Quantas autoridades que ele também matou? Avião explodiu para tentar matar somente um político. E ainda, camaradas, para muitos ali serem sepultados como honra. Olha hoje que nós vemos aqui no nosso país, as autoridades que praticam muitas vezes a impiedade, e como que é depois? Honrado. Teve uma presidenta aí, você sabe, com um traficante lá na Tailândia. Tailândia e Indonésia, tentou entrar no país com droga. Queria fazer uma estátua para ele aqui no Brasil. Por quê? Porque ele foi executado lá. Fazer uma estátua. Normalmente se faz uma estátua, poxa, homenageando um herói. Não é? Sim ou não? Esses dias atrás, 9 de julho. Lembra do quê? Do quê? Que o estado de São Paulo lutou? Perdeu? Perdeu, mas graças àquela revolução que eles também fizeram, esqueci o nome do camarada cair, ditador. Porém, você vê muitas cidades, tem lá o quê? Um soldado. Que lembra que aquele soldado, ele morreu lutando pelo seu estado. Colocando ele o quê? Como um herói. Aí quer colocar um traficante como um herói. Morreu ter que levando droga do Brasil para outro país? É inacreditável a mentalidade do ímpio, que quer honrar a pessoa que pratica a maldade. Mas isso aqui é o que o Salomão está falando. Olha o que nós vemos. Enquanto o santo, ele é o quê? Esquecido. Quanto aquele que é justo, aquele que pratica justiça, aquele que faz certo, que é reto, que lá na empresa você puxa CLA, você cumpre tudo e até além, porque você tem o temor de Deus, o temor da palavra, porque servo inútil é aquele que faz só aquilo que foi pedido. Não, eu não sou servo inútil, eu vou além. Você faz além, procurando honrar até o ímpio, mas é esquecido. E quem é lembrado? O ímpio. O que faz o que é errado, aquilo que faz o que é mal. Mas aí é justo? Não. Mas olha o versículo 11. Visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra. Quando ele vê que, poxa, o ímpio não paga por aquilo que ele está fazendo. O ímpio não recebe a recompensa devida daquilo que ele está praticando. Cadê o juízo sobre as obras má? Cadê? Não tem juízo? Não tem justiça para aqueles que estão praticando aquilo que é errado? Quando o homem vai vendo isso, olha o que Salomão fala. O coração dos filhos do homem está inteiramente disposto, inclinado a praticar o mal. Quer saber? Também vou fazer. Porque não dá nada para eles. Não acontece nada. Está vendo? A gente faz tudo que é certo, tudo que é direito. O que a gente recebe em troca? E aqueles que praticam aquilo que é mal lá, parece que vai bem. Mas lembra que diz Salmos 34, não tenhas invejas do homem maligno que prospera em seus caminhos. Porque com o seu tempo, como a erva, ele murchará. Mas o nosso coração inclina. Você começa a olhar, vendo o ímpio praticando. E parece que ele está indo bem.
E está às vezes mesmo. Ele está prosperando. Mas de que maneira? De que forma? Aí o coração do homem inclina-se a querer também fazer. Um irmão, a igreja que eu passei lá em São Paulo, ele falou para mim, pastor, ele transportava combustível. E ele falou, às vezes acaba ficando um resto lá no fundo, que às vezes não dá para tirar tudo. E ele falava para mim, pastor, olha, tem uns que vai lá e acaba retirando, e depois acaba vendendo aí por fora. E ele falou, os caras chegam para ele e falaram, rapaz, por que você não tira? Ele falou, não, ali tem, aquele combustível tem dono. Aquele combustível tem dono. Tanto daquele que comprou, não deu para tirar totalmente o restante que tem ali naquele fundo, eu levo de volta para a transportadora. Poxa, para a distribuidora. Aquilo lá não é meu. Ah, larga de ser besta, rapaz. Larga de ser bobo, todo mundo faz. Aí você já ouviu aquela frase, né? Que a sua mãe dizia o quê? Você não é todo mundo. Todo mundo fala, larga de ser bobo. Mas eu não sou todo mundo. E aí está a diferença daquele que teme a Deus, que teme ao Senhor. Porque você vê o ímpio fazer e nada acontece. E de tantas e tantas coisas que você ouve de governo, que você ouve de prefeitura, que você ouve no trabalho, que você ouve do vizinho, de todos os lados. Você começa a observar o ímpio, parece que tem mais honra. Deus, será que não está vendo? Irmãos, há uma frase que John Bevere fala, juízo esquecido não é juízo adiado. Não é porque ainda não houve juízo que não haverá. De Deus ninguém escarnece. Salmo 50, ele disse, porque me calei e pensavas que era igual a tu, ou seja, porque eu ainda não respondi, não houve ainda execução, não houve ainda juízo a essa obra, quer dizer que eu sou igual? Está me igualando a você? Eu julgarei, eu o castigarei. E se você ver lá, ele diz ainda, porque falavas mal do teu irmão às escondidas. Isso que ele está falando, porque fala mal do teu irmão às escondidas. Você fala mal do teu irmão? Passou só do meu irmão de sangue. Você fala mal do teu irmão? Você fala mal do irmão que está do teu lado? Do irmão da igreja? Você fala mal do pastor? Você está falando mal do teu pastor? Irmãos, ele diz que juízo virá, ele castigará aquele que fala mal do teu irmão. Jesus falou, aquele que chamar seu irmão de inútil, vai ser réu, vai sentar no banco, ali, dos réus, no dia do juízo. Irmãos, quanto mais há muitas más obras que a pessoa pratica, que a pessoa faz e acha, não vai acontecer nada. Nada será mesmo. Deus está vendo tudo. E ainda Salomão fala mais, versículo 12. Ainda que o pecador faça o mal, o que, igreja? 100 vezes. Não sei como é que está ali. Ainda que faça 100 vezes. E os dias se lhe prolonguem. Sei com certeza que bem sucede a quem, igreja? Aos que temem a Deus, aos que são reverentes, tementes, irmãos, diante dele. Ainda que o pecador peque, faça o mal 100 vezes. E parece que os dias dele se prolonguem mais. Há uma frase que diz, né, que vaso ruim, né? Por quê, pastor? Tem tanta gente boa que morre cedo. E tem tanta gente ruim que já deveria ter ido e está aí ainda fazendo hora extra. Vaso ruim não quebra fácil. Eu prefiro pensar que esses vasos ruins, Deus está dando oportunidade para mudança. E aqueles que foram antes, às vezes Deus preferiu recolher para que não se perdesse. Eu prefiro olhar dessa maneira, ver desta forma. Porque tem tantos aí, meu irmão, que é ruim mesmo, mais ruim.
Tá nem aí para a colheita. E faz, tô nem aí. E ainda Deus dá oportunidade para esses. E eu vejo Deus, porque Deus é amor. Sim ou não? Porque Deus não quer condenação de ninguém. Lá em 1 Pedro ele fala que ele está adiando a sua vinda. Ele está à porta, mas dando tempo para que esses se arrependessem. Para que mudassem. Porque se aqui não colher, lá no céu já era. E aí? Eu vou falar uma coisa, às vezes é melhor colher aqui do que lá. Porque lá não tem tempo mais de retornar, de voltar atrás. Tiago 2,13, acabou. Hebreus 9,27, aí agora só o juízo. E aí, qual será o juízo? Ele vai executar a obra, má e também boa. E também boa, não se esqueça também disso. Por isso, como Paulo fala, não nos cansemos de fazer o bem. Mas sei que, irmãos, a gente vai olhando o ímpio e você vai se cansando. E até mesmo, às vezes, de você ali praticando bem a alguém, praticando bem, você não vendo o resultado, você não vendo o retorno, isso vai desmorecendo, isso vai cansando. Não canse, não pare. Continua fazendo, continua temendo, porque ele diz que sim, também os tementes vão receber. Os tementes a Deus, aqueles que ainda continuam fazendo, obedecendo, praticando a justiça, praticando o bem, praticando o amor, ao seu tempo você também vai colher no nome de Jesus Cristo. Olha Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 26. Marcos 4, 26. Ele diz: disse ainda, o reino de Deus é assim, como um homem que lançasse semente à terra. Aqui, como Mateus fala, a semeadura. O homem que saiu a semear. E ele diz 27. E dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Ele simplesmente foi e lançou a semente. Ele jogou a semente. Há pessoas que às vezes ela chupando uma laranja, joga a semente, né? Funciona muito com melancia, mandioca. E de repente você está vendo lá o quê? O ramo. Ele jogou a semente e não fez nada, como diz o 27. O 28. A terra por si mesma frutifica. O que ele fez? Nada. Simplesmente jogou a semente. E a terra, ela mesma produziu. A pessoa não fez nada. Será que não fez? Não falou? Não fez. Às vezes está inconsciente. Estava fazendo um atendimento, alguns anos atrás, e estava conversando com os pais e a jovem de 15 anos. Estava dando um trabalho para os pais. Um trabalho. E a avó, encostada na porta, só ali ouvindo, vendo, observando, e ali conversando. E a mãe da menina falava, nervosa, e o pai só quieto. Foi por uns 40 minutos mais ou menos a gente conversando. A filha não abriu a boca. Ficou quieto o tempo inteiro. Até que depois que a mãe terminou de falar, a avó vira para a mãe e fala: eu não sei do que você está falando. O que você está falando para ela? Lembra? Eu te falei, um dia você vai ser mãe. E você esquece de que você pode colher o que você está plantando. O que ela faz é o que você fazia para mim.
na mesma idade, virou e foi embora. Acho que aquela avó, irmão, quanto que ela segurou, esperou a oportunidade, o momento certo, e pôs para fora. Tudo que a sua filha está fazendo foi o que você fazia para mim. Você saltar o quê? Colhendo. Quantos jovens, que eu já não falei isso? Para quantos jovens? Quantos e quantos? Mas todo mundo aqui já, um dia já foi jovem, já não é? Você já deve ter ouvido também, um dia seu pai, sua mãe falar, olha, quando você crescer, quando você tiver sua família, quando tiver seu filho, não estou te praguejando, não é praga, não é maldição, mas cuidado. Quantos jovens que eu falei, já falei, e a pessoa ainda bateu o pé, não, pastor, mas eu sei que eu estou falando. É sempre assim, é a mesma resposta de todos. É a mesma resposta de todos. Aí quando vem a colheita, ela nem quer responsabilizar-se por aquilo. Assumir realmente. Eu plantei isso. Eu fiz para estar colhendo isso hoje. Ainda ela não assume. Não reconhece. Veja, irmãos, quantos pais estão colhendo hoje que também plantaram lá atrás. O que você fez? Fez sim. A terra está devolvendo. Mas aqui a terra, que é a lei de Deus. Mas só que deixa eu falar uma coisa. Mas do lado também bom, bem. Porque assim como ele fala, continua no versículo 28, primeiro a erva, depois a espiga. E por último, o grão cheio na espiga. Quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice. Porque está chegado a ceifa. Sabe o que é isso? Ter paciência. E temos que ter, irmãos, paciência. Você está plantando. Você está fazendo tanta coisa, às vezes, boa. Mas só que, irmãos, em muitas delas, não virá da noite para o dia. E esse que você plante a espiga, que é o seu tempo, até rápido. Para você ir lá na colheita. Mas só que tem que esperar. Você tem que ter paciência. E dependendo daquilo que você está plantando, meu irmão, leva tempo. Você tem um quintalzão enorme, você olha para aquele quintal, ai, que vontade de chupar uma laranja, mas não tem um pé. O que só tem é mato, que você já cansou de pedir para o marido arrancar e não arranca. Faz alguma coisa e nada. Faz 3 anos que está falando, e o matagal, a prefeitura está quase chegando lá para meter uma multa. Poxa, você quer o quê? Planta. Mas só que dependendo daquilo que você plantar, meu irmão, você tem que ter muita paciência. Porque não é da noite para o dia. Não é. Tem um tempo certo. Tem um tempo certo. Aquela semente que você jogou, primeiro ela ainda tem que morrer. Para depois, então, ela produzir, criar raízes e vai criando ramos, que é onde ela vai começando a crescer. E demora para produzir seus primeiros frutos. E tem frutos ainda que no início ainda não é nem bom. Ainda não é nem bom. E quanta paciência nós temos que ter. E olha, e para colher aquilo que é bom, a colher aquilo que é bem, aquilo que você está praticando de bom, você tem que ter muito mais paciência. Muita paciência. Muita. É cansativo você só dar amor e nunca receber? É. É como é. Só vem a nós e vosso reino nada. Só vem de um. Eu lembro uma vez, eu pregava exatamente sobre isso, do fazer o bem não se cansa. Terminou o culto, a irmã chegou para mim, e ela e a filha falou, pastor, estávamos vindo para a igreja, agora, e eu e minha filha, gente conversando, e eu falei para ela, chega, eu não vou ser mais otária de ninguém. A partir de hoje, eu só vou querer receber. Chega de dar, chega de fazer. Poxa, a gente só faz, a gente só dá. E o que a gente está recebendo em troca? Ah, não, chega. A gente dá amor, a gente recebe pancada.
Poxa, a gente empresta, nunca recebe de volta. Ah, não. Então a gente é muito otário nessa vida. Aí, de repente, ela chega e ouve essa palavra. Não pare, não se canse de fazer. Continua. Irmãos, a Bíblia é repleta de recompensas daquele que pratica, daquele que faz. Lucas 6,38, ele diz o quê? Aquele que semeia uma boa medida, recalcada, sacudida, generosamente, transbordando, vos darão. Porque com a mesma medida que medirdes, hão de medir a vós outros. 2 Coríntios 9,6, ele diz: o que semeia pouco, pouco se fará, mas o que semeia em abundância também colherá. Irmãos, ele garante, vai colher. Você vai colher, mas tenha paciência. Vem o cansaço? Sim. Vem a vontade de parar? Sim. Vem a vontade de às vezes você agir que nem um ímpio? Sim. Porque também somos seres humanos. Chega! Não, não chega. Continua. Continua. Deus está vendo. O recompensador está vendo todas as coisas. Para a gente finalizar, Esther 6. Sempre quando eu falo, irmãos, de semeadora, impossível esquecer essa passagem. Esther, capítulo 6. Se você abrir Salmos e voltar, fica até mais fácil. Salmo, você vai voltando, Jó, Esther, capítulo 6, versículo 1. Se você abrir aí Salmos, fica mais fácil que volta. Esther, capítulo 6. Amém? Esther capítulo 6, versículo 1. Aqui nesse período do rei Assuero, ele tinha um conselheiro que era um Hitler nos dias de hoje. O cara que queria exterminar os judeus. O homem tinha um ódio dos judeus, e principalmente Mordecai, que era um dos líderes do povo de Israel. Resumindo a história, vocês já conhecem? Conhece ou não? Conhece a história de Esther? Casou-se com o rei Assuero? Sim ou não? E que estava até com medo de falar para o rei que ela era uma judia. Até Mordecai, talvez foi para esse dia que você está aqui. Se todos nós formos eliminados, nos pensa que tu vai se escapar, não, viu? Quietinha só porque é a esposa do rei? Não, minha filha. Deus não te colocou aí como esposa do rei à toa. É verdade. Fala para o povo jejuar por mim. E eu irei falar com o rei. Aí já estou até adiantando. Mas só que voltando, Amã estava doido para destruir, matar Mordecai. E ele já estava convencendo o rei e colocando o rei contra o povo judeu. Ele prepara até a forca para Mordecai. Amanhã eu vou pendurar nesta forca Mordecai. Tem gente que é maldosa. Tem gente que faz, e com o propósito de prejudicar mesmo, de derrubar mesmo, de puxar o tapete. Tem gente que quer ver mesmo a pessoa indo mal, mas ela esquece que ela pode colher tudo aquilo que ela plantou. Ela pode. Não só pode, como vai. Amã achava que estava tudo certo. Preparou a forca. Amanhã cedinho, primeiro horário do dia, eu vou entrar diante do rei Assuero. Eu vou pedir a cabeça de Mordecai. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Mas Deus antecipa. Diga graças a Deus. Esther 6, versículo 1. Naquela noite, o rei não pôde dormir. De sorte que mandou trazer o livro das crônicas, o registro do seu reino, os quais se leram diante dele. Sono fugiu do rei. O homem rola para um lado, para o outro, chama os servos, me traz os livros das crônicas, os registros de tudo
que havia acontecido no seu reino. Me traz aí. Estou sem sono. Mas quem tirou o sono dele foi Deus. Abra aí qualquer lugar aí. Abra aí no meio do livro. Começa a ler aí, eu quero ouvir. O que andou acontecendo? A Bíblia diz em Malaquias, irmãos, que diante do Senhor está um memorial. E neles estão escritas todas as vossas orações. Deus tem um memorial diante dele também. Ele está vendo tudo. Lembrando de tudo. E até das tuas orações. Do versículo 2. Achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado a Bigatã e a Teres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Abre aí, abriu-se. E lá estava escrito, Mordecai, o judeu, avisou ao rei Assuero. Você tem 2 seguranças particulares aí que dormem na porta do teu quarto, que fica na porra do teu quarto. Eles estão tramando para te matar. Mordecai, o que ele tinha a ganhar com isso? Até então, o rei Assuero também era contra os judeus, até por causa de Amã. Não tinha nada a ganhar. Talvez para muitos, é Deus fazendo justiça. É Deus. Vai matar aquele sem vergonha. Mata mesmo. Irmão, se o rei Assuero morre, quem poderia assumir o trono, hein? Imagina o povo colocando Amã como rei. O Mordecai corre e anuncia e avisa. Estão tramando contra a tua vida. Porém, versículo 3. Perguntou o rei, que honra e reconhecimento se deu por isto a Mordecai? Os moços do rei, seus servos, responderam, coisa nenhuma se lhe fez. Eu te perguntar, que honra deram a Mordecai pelo que fez com a vida do rei? O cara salvou a vida do rei. Teve alguma recompensa? Honraram ele? Não, Senhor, nada foi feito. Irmãos, imagino que quando Mordecai ele avisa, talvez que ele poderia esperar alguma recompensa, alguma oportunidade de falar com o rei, assim ele poderia interceder pelos judeus. Mas nada veio. Nada veio. O que muitos às vezes fazem o bem, honram, praticam a justiça, faz aquilo que é certo. E espera, sim, receber algo em troca. Tem gente que sim espera a recompensa, até porque Jesus falou que sim, há recompensa em você praticar a justiça. Mas quando você não vê a justiça acontecer, quando você não vê o bem acontecer, o que adiantou fazer? Fiz tudo que era certo, fiz tudo direito. E aí, cadê a honra? Cadê a recompensa? Cadê a valorização por aquilo que veio? Não quer saber, deveria ter mandado matar mesmo. Deixar mesmo, arrancar-se a cabeça dele. Não é assim, amigo. Irmãos, isso também determina muito como está o nosso coração. Tem pessoas que, independente se recompensa ou não, sabe que é o certo, pratica aquilo que é o certo. Pratica aquilo que é direito. E até mesmo Jesus falou em Mateus 5. Não praticar a justiça pensando receber até mesmo algo em troca. Ele fala, quem faz isso são os ímpios. Nós temos que praticar a justiça, saber que nós só temos que praticar a justiça. Fazer o que é o certo. Ponto. Acabou. Só que Deus é tão bom, que quando mesmo assim nós praticando a justiça, mesmo sem esperar receber algo em troca, ainda assim Deus nos honra. Resumindo, para finalizar, nada foi feito. De repente alguém bate na porta. Quem é que está aí? Senhor, é o Amã. O homem que estava entrando para pedir a cabeça de Mordecai. Manda entrar. Amã, o que você faria? Que honra você daria àquele que honrou a vida do rei? Acho que Mordecai, o Amã pensou que era com ele, né? Eu colocaria as vestes reais,
sobre ele. Pegaria a coroa do rei, colocaria sobre, aqui a minha cabeça. Pegaria o cavalo da majestade, colocaria sobre ele. E puxaria no centro da cidade. E fazendo todo mundo dizer, isso daqui que o rei faz. Honra aqueles que o honram. Acho que ele achava dele. Perfeito. Faça isso com Mordecai. Faça isso com ele. E cumpra tudo aquilo que você falou. Não deixa uma palavra para fora. De fora. Imagina, acho que na hora o semblante dele caindo. Murchando. Brincadeira, achei que era comigo. Eu que sou o puxa-saco e ele que vai ser honrado. Mas é Deus. É Deus. Uma irmã, ela falava que 2 pessoas no trabalho a perseguia. Ela estava quase pedindo para sair do lugar. Mas ela ia na igreja, a palavra falava dela continuar, dela perseverar e tal. Um dia ela fez uma campanha de jejum para Deus mudar aquilo. E Deus mudou. Chega uma para ela e fala, sei o que aconteceu, me chamaram agora e me mandaram embora. Boa sorte para você. Passou uma semana, chegou outro rapaz para a irmã e fala, acabaram de me mandar embora. Sei o que aconteceu. Boa sorte para você. Foi embora. Final do dia, o gerente chama ela. A gente tem observado algumas coisas. Essas 2 pessoas que você sabe que mandamos embora, essas 2 pessoas vinham direto aqui, falando coisas de você. E a gente já entendeu que ali estava com o propósito de querer te derrubar. Então nós, em vez de ouvi-los, começamos a observar o teu serviço. Tem gente que é assim, irmãos. Faz por aquilo que os outros estão falando. Não procura observar o que o outro está fazendo. Simplesmente porque está falando, ele já vai executando. E eles observaram. Mas quem fez observar foi Deus. E nós vimos que era a maldade deles. Por isso nós mandamos eles embora. Irmãos, qual o propósito deles chamarem ela e falar isso? Deus. Para mostrar que foi ele quem fez. Ela subiu de cargo. Uns tempos atrás, teve um concurso aí nacional. A empresa deles ganharam. O gerente, o chefe dela, ganhou o prêmio. Ele chamou ela. Esse prêmio é para você. Ela falou, mas quem ganhou foi o senhor. Ele falou, não, quem merece é você. Por tudo aquilo que eu sei que você faz por nós. Toma. Mas levou anos. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Imagina o Mordecai, o Amã puxando. E todo mundo honrando Mordecai. Resumindo a história, Esther se manifesta. Fala o propósito de Amã. Amã está lá implorando nos pés dela. Tem misericórdia, o rei entra. Seu sem vergonha, está dando em cima da minha mulher. Já chega uns enviados. Senhor, tem uma forca ali fora. Então ótimo, pendura ele lá. E quem caiu na própria forca? Quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Um praticou a maldade, outro praticou o bem. A colheita vem, meu irmão. A colheita vem, minha irmã. Mesmo que às vezes demore, e demora muitas vezes. Mas tenha paciência. Deus está vendo. Deus está vendo, está cansado, mas continua, continua, continua. O Senhor está olhando para tudo. E ao seu tempo, você vai colher em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Amém. Pessoal de casa, que Deus os abençoe. Vocês tenham uma excelente semana. Fiquem na paz. Tchau. Pessoal, daqui a pouquinho a gente já vai fazer a oração. Quem está alegre, diga amém. Quem vai semear na obra de Deus, diga amém. Será que o amém vai ser igual na oferta? Quem vai ajudar a obra, diga amém. Diminuiu. Tem que aumentar.
Pegue na sua nossa disso, oferta, meu oferta. O que está passando aqui pelo alto agora? Se alguém precisar, pegue, se fiel. Dá a César o que é de César, a Deus o que é. Continue semeando, continue plantando. Deus está vendo, meu irmão. Deus está vendo, minha irmã. Em nome de Jesus. Não deixe de semear, não deixe de plantar. Você vai ver a colheita ao seu devido tempo. Em nome de Jesus Cristo.